crianças índimas. E uma nova visão exatamente por causa disso que eu falei, né? A gente vai tentar aqui ver de uma maneira desapaixonada o assunto. O que quero dizer com desapaixonado? A gente geralmente tem um péssimo hábito de, quando vê alguma novidade, abraçar aquela novidade como uma verdade absoluta para a gente, né? A gente não se dá o cuidado muitas vezes de estudar o que é e pesquisar o que é. Então eu me lembro desse negócio das crianças, alguém viu na novela? Não, mas ninguém foi ler, ninguém foi atrás, ninguém foi ver realmente o que é a coisa, né? A gente vê uma coisinha no jornal, um panfletinho que deram, a vizinha comentou com a gente acha que a gente é especialista no assunto e sai falando para as pessoas ainda. Nossa, que lindo, índio, não sei o que lá. E a gente não tem o hábito de ir atrás, de pesquisar, de estudar, de conhecer mais profundamente o assunto, o que muitas vezes leva a gente a fazer escolhas equivocadas, né? Algumas sem grandes prejuízos, mas outras muitas vezes podem levar a gente a situações bem complicadas, né? O estudo que a gente vai fazer hoje, ele é feito entre a doutrina, esse conhecimento das crianças índias e o espiritismo, tá? Vocês devem ter ouvido um monte de espírita falar sobre criança índia, que só falaram besteira sobre o assunto, né? Que a gente vai ver aqui hoje, que é assim, completamente contrário de tudo que Kardec falou, que os superiores falaram. Ou seja, é uma coisa que simplesmente as pessoas foram entrando, foram aceitando e foram acreditando. Uma postura, aliás, contrária ao que é a postura da doutrina espírita. Kardec, aliás, hoje é aniversário dele, né? 13 de outubro, faz 209 anos que Kardec reencarnou. E ele nos deixou, né, um legado aí de conhecimento, e mais do que o conhecimento, né? Um método de estudo e de pesquisa. Então, Kardec tinha uma perspicácia muito grande no seu estudo. Ele não aceitava as coisas simplesmente porque um espírito falou. E ele deixou essa orientação muito grande. Não é porque os espíritos estão falando, os espíritos nada mais são do que as pessoas que desencarnaram. Então, também podem se enganar, também podem trazer opiniões pessoais, não é uma verdade absoluta do que os espíritos estão falando. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente lê, a gente vê por aí. Vamos passar. Vamos começar a entender o que é essa teoria das crianças índias. Essa teoria das crianças índias, ela surgiu em 2005, através de uma pessoa, uma rapaz chamada Lee Carroll e sua esposa na época, que chamava John Paul. Desde 89, um sensitivo havia dito para esse Lee Carroll que uma entidade extraterrestre, que ele identificou com o nome de Crio, estava do lado dele e queria canalizar as mensagens desse Crio. Então, a origem dessa expressão, a origem dessa teoria crianças índias, vem desse casal através de pseudo-mensagens desse tal de Crio. Em 91, eles fundaram uma seita denominada Grupo de Iluminação Crio. E aí é dentro disso que surge a teoria das crianças índias, tá? Para a gente contextualizar. Segundo os membros dessa seita, Crio é o mais evoluído ser de luz a que a Terra jamais teve acesso. Mais que Jesus, mais que Buda, mais que qualquer ser que passou por aqui, esse espírito que era o orientador deles era o ser mais evoluído que passou por aqui. E aí começam as coisas, né, que a gente começa a ficar meio com o pé atrás. A gente tem que tomar cuidado com certas expressões que a gente que já lida muito tempo com isso já sabe. Proveniente do Sol central. Onde é o Sol central? Centro da onde esse universo é infinito? Qual é o centro? Que Sol central? Do Sol central, com a função primordialmente técnica ligada ao serviço eletromagnético. O que quer dizer tudo isso, gente? Nada, mas é umas palavras difíceis, né? E as pessoas se impressionam com isso, acham bonito. Nossa, que importante que é. Foi enviado por um grupo de mestres extrafísicos chamado A Irmandade. Veio dessa vez para reordenar a rede magnética planetária, visando uma série de mudanças magnéticas no eixo da Terra que se encerrará no ano de 2012. Não aconteceu nada, gente.
mudou o eixo, a gente continuou reto aqui, né? Não aconteceu nada. Mas ele fez ali o trabalho dele, né? Enfim. A gente só não conseguiu ver o resultado ainda desse trabalho magnético. Mas vamos lá, vamos seguir para vocês verem de onde veio tudo isso. Isso aqui é tudo comunicação do Crio, tá? Os seres humanos que vivem na Terra eram anjos, muito evoluídos, que assinaram um contrato para vivenciar uma experiência humana no planeta Terra, motivo pelo qual seríamos honrados e celebrados em todo o universo. Então assim, a Terra virou o palco do universo, né? Aqui a gente vai sair da Terra e você fica feliz. Quando você desencarnar, vai ter uma comissão lá, mas a gente vai ser honrado e celebrado em todo o universo. E de novo as expressões, no mínimo, duvidosas, né? De acordo com as ideias, a humanidade atingiu a convergência harmônica necessária. Essa experiência é de vivermos com um nível vibracional rebaixado para a terceira dimensão, sem as memórias ou lembranças de nossa origem divina. Quer dizer, todos éramos seres, éramos os anjos, todo mundo gente boa. Aí a gente resolveu ter essa experiência humana. O que aconteceu com a nossa angelitude, gente? Virando, né, isso aqui, né, esse monte de assassinos, gente matando, roubando, levando embora. Eram seres que, então, era tudo anjo. A gente assinou um contrato para poder viver uma experiência humana nesse mundo aqui, dentro de um estado vibracional mais baixo, mas a gente perdeu as nossas lembranças e memórias. E aí a nossa evolução foi para onde? Se a gente era ser tão iluminado. Então a gente voltou para a evolução, a gente, em vez de ir para frente, nós vamos para trás. Né? Estranho isso, né? Vamos lá. Um adepto da seita perguntou a Crio uma de suas reuniões: querido Crio, na Califórnia você nos falou que segurar pílulas na mão pode curar. Isso eliminará os efeitos colaterais? É seguro ficar segurando um Prozac? E a resposta foi: não, o pior é a resposta, né? A pergunta, todo mundo tem direito a fazer a pergunta. Seu corpo sabe que substância vocês estão segurando. Portanto, é possível impregnar as propriedades da intenção de usar a substância em suas células. Assim, não há o efeito colateral de uma droga, por exemplo. Apenas pense: um frasco de aspirina ou antiácido durará anos. Essa é a resposta que o Espírito deu. Aquele que é mais evoluído que isso. Né? Então, assim, não toma mais remédio. Né? Olha como é perigoso isso. Você vai lá na seita, você tem uma doença, você está com um problema, e você não precisa mais tomar o remédio, porque basta você segurar ali o frasco do remédio, que é a substância que o seu corpo vai entender, enfim, toda aquela besteirada que a gente leu aí, pode passar. Já passou? Volta lá. Outra absurda informação revelada por Crio foi, essa aqui eu achei ótima. Já revelamos que antes de começar a canalizar, em 1989, ou seja, antes de começar a trabalhar com os médicos, né, o primeiro trabalho conjunto de Crio e Miquel foi fragmentar um meteoro. Olha que importante, eles salvaram o mundo, gente. Nós estamos aqui só por causa deles. Um meteoro que vinha realmente em rota de colisão com a Terra. Era um dos instrumentos das catástrofes previstas para o fim do século. Engraçado, né? Ninguém viu no jornal esse meteoro que estava vindo, né? Que ele fragmentou tão longe, então, assim, é sempre uma coisa tão distante que a gente não consegue averiguar, né? A gente não consegue verificar. Mas o que mostra aqui é o seguinte: mais uma vez, olha como é importante o Espírito. É sempre o Espírito dizendo que ele é o importante. É o ser mais evoluído, ele salvou a humanidade, e junto lá o médico que também se tornou o Robin, né, da história, o Batman e o Robin. Aí tem uma outra mensagem aqui, né? Celebremos o fim do teste. Que teste? As estrelas são nossas. Agora é chegado o momento de uma parte da família ir para casa, precisamente em 2012. Ninguém que você conhece fazia parte desses seres de luz, né? Porque a maioria está aí ainda hoje. E ele, Crio, estará lá quando chegarmos. Não é Cristo, não é Deus, é o Crio que vai estar lá esperando as pessoas. Você deve estar se perguntando: o que tem a ver tudo isso com a criança índia? Tem a ver o seguinte: uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Isso está no Evangelho. Então, antes quero que vocês entendam da onde vem a teoria, da loucura de gente, da onde vem essa teoria. Nos livros canalizados por Miquel,
Informações pseudocientíficas como essas estão por todo o texto. Explicação algumas. Estourou o meteoro, o mundo chegou no final do seu ciclo, acabou o fim do teste. E são informações perdidas, informações sem base nenhuma, que não encontra nem mesmo subsídio em outras comunicações, porque assim, se isso fosse uma verdade, a gente teria recebido através de outros médicos, né? Que aliás o critério que Kardec utilizou, quando Kardec se deu ao trabalho de fazer a codificação espírita, como que ele verificava a questão das mensagens. Ele pegava as mesmas respostas vindas através de muitos médicos e ele comparava essas respostas, porque ele dizia o seguinte, que a verdade tem um caráter universal, não pode ser só de um, né? Não é só aquela pessoa teve o privilégio de perceber a verdade, de vislumbrar a verdade. Isso não é assim que funciona. A gente pode ver isso até mesmo nas mensagens dos iluminados. Quantos pontos em comum a gente vai encontrar na mensagem de Cristo, de Buda, de Gandhi, enfim, tantos iluminados que passaram pela Terra? As mensagens convergem, né? Agora aqui a gente vê que não converge com nada. Não converge com nada. E é o que realmente acaba criando aquele espírito de seita, né? Tão perigosa, né? A gente está cansado de ver no Brasil mesmo, no ano passado, em 2012, numa cidade pequena, não foi nem em São Paulo, eu acho, que o pessoal se reuniu, porque tinha aquela data que o mundo ia acabar, não era? Não lembro a data qual é o certo. Tinha um dia específico lá que o mundo ia acabar. E acabou com polícia na porta do pessoal, com medo que a turma se matasse. Porque estava todo mundo trancado em uma casa, porque isso já aconteceu outras vezes, das pessoas se reunirem com essas seitas mirabolantes, com essas mensagens mirabolantes, e a turma chegava num ponto de loucura e se suicidaram. Isso aconteceu quando passou o cometa Halley, né? Teve um pessoal que se matou para ir embora com o cometa, né? Gente, é a loucura humana, né? Vamos ver a posição de Kardec. Olha como é diferente a posição de Kardec do que a gente ouviu. Os bons espíritos nunca determinam datas. Isso aqui, Kardec. Ou seja, então, 2012, 89, aconteceu, tal, não sei o que lá. Os bons espíritos nunca determinam data. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. A seita veio em 95, lá que eu falei. Isso aqui foi escrito em 1860, mais ou menos, né? Mas acho que não lembro. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Ou seja, o espírito superior tem essa necessidade de falar assim, a convergência harmônica para expressões que as pessoas não entendem, trazer, sabe, uma série de coisas que não dizem nada, não dizem absolutamente nada para as pessoas. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sob o empolamento, ou seja, escondem por trás de palavras difíceis e tudo mais, ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, a força de quererem pareça profunda. O livro dos médiuns. Orientação básica para qualquer médium. Você vê que ele não leu, né? Então, assim, uma orientação simples, né? Uma orientação fundada no bom senso. O que muda a minha vida ter uma informação sobre uma tal convergência harmônica que a gente não sabe o que é. Isso aí me lembra muito algumas situações que eu já também tive vontade de presenciar, nas idas e vindas por aí. Espíritos indo falar porque na 7ª dimensão. Eu fico pensando, gente, eu não sei nem direito. A 3ª, eu não estou entendendo direito ainda. O que está me dizendo essa mensagem? Me traz o quê? E outra coisa, de novo, não tem como verificar, né? Não tem como verificar isso. Aí aqui outra coisa que é diferente do Kardec, né? Jesus foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. A doutrina deles foi o crime, foi o guia deles. Outra coisa aqui no livro dos médiuns: toda heresia científica notória, ou seja, toda mentira científica, todo princípio que choque o consenso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Porque às vezes o espírito não é um espírito esclarecido, ele fala uma besteira, tudo bem, toca para frente. Mas principalmente quando o espírito vem com
se colocando numa posição como essa, do ser mais evoluído, do ser que salvou a Terra, e aí traz umas informações que chocam demais o bom senso da gente, né? Que não precisa ter nenhum estudo acadêmico para ver que isso sabe? São informações, no mínimo, de piada de boteco, né? Que não tem sentido nenhum. Livro dos Médios também, mais uma. Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Isso aqui é principalmente para a história de segurar o vidro de aspirina, né? Jamais os bons espíritos aconselham senão o que seja perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Pouco merecedor de confiança. Tanta gente dando confiança para as teorias que estão vindo desse espírito. Tem no Brasil, tá? Quem quiser conhecer esse grupo de iluminação Crion, eles têm no Brasil também, né? Tem aqui também, para quem quiser ir atrás. Vamos continuar. Vamos um pouquinho só. O que eu quis destacar aqui? Destacar aqui o seguinte: você vê que todas aquelas orientações dadas há mais de um século atrás, isso já tinha sido meio que avisado, né? Tome cuidado com essas coisas. Fique atento com essas coisas. Porque um bom espírito, em nenhum lugar, vai dizer para uma pessoa, mesmo que ela está fazendo um tratamento espiritual, pare de tomar seu remédio, ou fique só rezando. Porque esse é o tipo de orientação que só pode vir de espírito atrasado. Só pode vir de espírito ignorante. De espírito querendo a atenção dos outros. Porque os espíritos superiores sabem o seguinte: que nós estamos nesse mundo para viver também as situações materiais, e para isso que a gente trabalha para a evolução da medicina, da ciência, as pesquisas. Porque se a gente só precisa de um trabalho espiritual, para que a gente avança em outras coisas? Não, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa necessidade de crescimento, de desenvolver o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Então isso tudo faz parte das nossas necessidades aqui. Aí para mim o Espírito fala, pega o vidro de aspirina, segura na mão, gente. É risível isso, né? Coisa absurda. E vou te falar, hein? Só que tem pedagogo, tem psicólogo, tudo abraçando essas teorias aí do cara. Mas vamos lá. Mas não é crítica não, é só para a gente abrir o olho, tá? Só para a gente abrir o olho. Segundo Crion, lá de novo data, né? Desde 1970 estariam nascendo crianças com DNA alterado, que seriam as tão comentadas crianças índigo. Aí começa a teoria das crianças índigo. Gente, um DNA alterado. Então se a gente faz o exame para criança, é outro DNA, é um mutante, é um X-Men, né? Tá lá, a teoria das crianças índigo começa aqui. Ela começa exatamente assim. Desde 70 estariam nascendo crianças com DNA alterado, que seriam as tão comentadas crianças índigo. Por isso que elas são chamadas de índigo, porque já são crianças que vêm numa outra vertente. Índigo, pois essa seria a cor de suas aulas. Há também referências às crianças cristal, que segundo a teoria dele foi mais ou menos em 2000 que eles começaram a vir para a Terra. Nossa, datas muito precisas, né? Como que ele pode ter tanta precisão assim quanto a isso? Segundo os espíritos superiores, a moral é um atributo do espírito e não do corpo. Ou seja, não é o fato do seu DNA ser diferente que você se torna um espírito avançado, porque isso é relativo ao corpo. Agora, as qualidades do espírito não estão no corpo, estão no espírito. Nenhuma alteração do DNA transformaria moralmente espírito algum. Consegue entender isso? Sua evolução espiritual não está vinculada a condições físicas, porque então uma pessoa que tem uma deficiência qualquer, então ela é menos evoluída que as outras, é isso? Uma pessoa com necessidades especiais, ela é menos evoluída que essa, não vai ser índigo nunca. Mas aqui, o DNA deles veio alterado. Ainda segundo o extraterrestre Crion, elas, né, as crianças índigo, se tornarão uma nova raça, que irá habitar uma galáxia que está sendo criada há 12 bilhões de anos-luz da Terra. Eu acho tão curioso isso, gente.
Então a gente está começando aqui, né, uma coisinha aqui, os índicozinhos, descendo, né, brincando aí, né, 70 agora já estão um pouco mais velhos e tal. E eles vão, essa é uma nova raça, eles não são mais como a gente. Uma nova raça. Eu queria que vocês começassem a perceber só o perigo disso. Não sei se isso lembra para vocês alguma coisa, tipo nazismo, né? Raça ariana, raças diferentes, né? Estipar raças inferiores a nós, porque eles são raças superiores, DNA modificado, raça que vai dominar a galáxia. Olha para onde vai isso aí, gente. Segundo as ideias da seita, as pessoas que nasceram antes de 70 não são índigos. Quem nasceu antes de 70 aqui? Então vocês, olha, tá numa desgraceira da minha. Eu, graças a Deus, nasci depois. Então eu já peguei o caminho ali, né? Mas aqui que veio a jogar, olha que bonito. Mas para ganhar o direito de habitar a nova galáxia, poderiam ter seu DNA alterado por meio do tratamento proposto por Peg Doug, parceira do Miquel. Eles inventaram um tratamento que você paga mais ou menos 15 mil reais, positivo de reais, para você alterar o seu DNA. Olha que bacana! Interessante. Então você quer virar índico? Se você já está velho, dá para virar índico, mãe! Dá para virar índico ainda! Vamos fazer umas economias, vamos mandar você para lá. Porque eles criaram uma empresa, a Energy Extension Incorporation, empresa de ampliação energética, que detém os direitos da Universal Calibration Lattice, malha de calibração universal. Olha lá, ninguém sabe o que é isso, mas bonito o nome, não é? Malha de calibração. O que você pode fazer? Deixa eu fazer um tratamento de malha de calibração universal. No mínimo, sua vizinha baixar, mas essa menina é muito chique, gente. Eu nem sei o que é isso, mas tá lá. São tratamentos pagos, aplicados nas sedes espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Não dá pra gente ir, gente. Faz uma economia, né? Começa a deixar de ir no cinema, essas coisas. Não precisa mais comprar aspirina, né? Tem um remédio que já viu que não precisa, e você vai guardando dinheiro. Porque aí você vai lá, você paga, e paga bem pago, que você vira índigo. Eles alteram o seu DNA. Gente, parece assim. Todo mundo fala, mas ninguém viu isso aqui. Isso aqui passa batido. Isso aqui não é livro de quem está falando sobre os índios. Não, isso aqui é livro dos autores. Livro das crianças índigo, explica tudo isso aí. Isso aqui está no site do grupo CRIO, que você vai ver lá. Tem um negócio expresso lá, perguntas e respostas, você vai lá, você entra, você consulta. Sei lá. E a turma lá achou isso o máximo. Acreditamos que essas informações já são suficientes para a gente ter uma ideia do que tem por trás das tais crianças índigas. Então, assim, primeiro, uma ideia de raça superior que vai habitar uma galáxia que ainda está sendo formada a 12 milhões e meio de anos-luz daqui. Segundo, se você não é índigo, a gente dá um jeito para você virar índigo. Fique tranquilo que a gente te ajuda a virar índigo, né? Que mais? O ser super superior, mega superior, extra superior, que é o CRIO. E isso é uma coisa tão também, para quem estuda a mediunidade, gente, isso é um negócio tão batido já, assim, que tem, né, na verdade a gente enxerga muito isso quando você vê a pessoa que só recebe aqueles espíritos maravilhosos, com nomes imponentes, né? Isso tem um nome simples dentro do espiritismo: obsessão, perturbação, se não loucura. O nego entra nisso aqui, gente, ele acaba pendurado aqui no globo, no booster. E a gente não se dá conta disso. A gente vai, às vezes, é isso que eu falei no começo, a gente vai abraçando, você não sabe de onde vem, não sabe o que tem por trás. Percebe que por trás de toda essa teoria existe o quê? Um interesse de dizer o seguinte: me traga dinheiro, me ajuda a gente a te ajudar. Porque a gente dá um tratamento. Isso aqui, gente, é marca registrada mesmo. Você não pode usar esse nome, senão eles te processam ainda. Eles são super legais, super bonzinhos. Essa técnica aqui, olha lá. Esqueci de comentar isso. Também da IMF, que é uma técnica de equilíbrio. Então, são vários tratamentos, né, conjuntos, que juntos
vão ajudar a gente a mudar o nosso DNA. Agora, isso bate numa informação tão complexa, né? A ciência já avançou tanto nessa área, já foi lá para o DNA, já descobriu tudo, já estão olhando a coisa. E aí quem fala aqui, e aí você vai falar com uma pessoa que geralmente está envolvida nisso aqui, não acredita. Fala que você não, que é preconceito, você não sabe o que você está falando. Sabe o que é o pior fanático, que aliás é a característica do fanático, ele não quer ver. O fanático não quer ver. Que é o grande problema. O problema das seitas que levam as pessoas à autodestruição. Qual é? Que a família fala, os amigos falam, as pessoas falam, e ela acha que está todo mundo louco, ela também. Normal. Ela que está certa. Ela que está certa. Esse tipo de lugar tem aquela mensagem, vocês nunca vão ouvir aqui, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Aquela mensagem do tipo, nós somos especiais. Nem nós somos especiais, a gente aqui é legal, tem um monte de gente legal por aí. Ninguém é especial nesse sentido, de diferente, de melhor, né? Mas aqui são tão especiais, o DNA é diferente. Se você paga, a gente transforma o DNA, e é um grupo que tem acesso a essas informações do espírito mais iluminado do universo. Então percebe, vai formando aquela coisa do grupo escolhido, né? Já ouviu essa história também, né? Os escolhidos, aqueles que têm em suas mãos a missão de transformar o mundo. Que pretensão a nossa, gente. Como a gente transforma a vida da gente? Se a gente conseguir aplicar essas coisas que a gente aprende para mudar a nossa vida, melhorar, já está ótimo, está bom demais, o pessoalzinho de casa, né? A turminha que a gente convive. Agora começa o pessoal assim, vai mudar o mundo, porque é uma raça mais avançada, uma raça mais evoluída, que tem acesso a coisas que a gente não tem. A gente que é mortal aqui, os que nasceram nos 70, tem dó de vocês. Tem mesmo. Então vamos lá. Aí quais são as características? Então vamos entender. A gente entendeu já de onde veio, né? Já viu que o negócio não é mole. O negócio não é uma coisa legal, uma coisa bacana. Mas vamos entender agora o que a própria autora, né, a coautora do livro, né, da Crianças Índias, que foi o livro que trouxe a ideia das crianças índias, também não é uma coisa inventada, no livro dela. E quem trouxe a ideia das crianças índias está lá no livro dela. Todas as crianças, olha que bonito isso, gente. Todas as crianças que mataram colegas de escola ou os próprios pais, com as quais se podia ter contato, eram índios. Entendeu, gente? Que evolução! Eles tinham uma visão clara de sua missão, mas algo entrou em seus caminhos e elas quiseram se livrar do que imaginavam ser um obstáculo. Não é o pai, a mãe ou o menino. Simples assim. Trata-se de um novo conceito de sobrevivência. Ela fala isso muito naturalmente no livro. Todos nós possuímos esse tipo de pensamento macabro quando crianças, mas tínhamos medo de colocá-lo em prática. Já os índios não têm esse tipo de medo, porque eles são evoluídos. Quer matar? Mata. Quer bater? Bate. Está no livro da mulher, gente. Isso aqui é a teoria das crianças índigo. Foi essa pessoa que trouxe a teoria para o mundo. É bem através dela, é lá do grupo, da turma lá, dos evoluídos, dos avançadão. Aqui. Então é mais ou menos assim, é porque eles são crianças muito avançadas. Então, eles não conseguem lidar muito bem com a gente que é atrasado. Né? Então, se você entrou no caminho dele, nada. Aí você fala assim, mas a gente não ouve isso. Não ouve esse exagero, mas ouve sim a criança que é mal educada, que chuta os pais, que bate nos amigos, aí vem a justificativa. É uma criança índia, ela não consegue se adaptar. Gente, se não consegue se adaptar, trata essa criança. Trata essa criança. Porque Jesus era um ser evoluído, e nem por isso ele saiu matando as pessoas que eram menos evoluídas, por isso que ele era evoluído, aliás. Porque ele conseguia compreender os diferentes níveis de evolução, e conseguia conviver com pessoas em diferentes níveis de evolução. Mas esses não. Eles são tão evoluídos que se... Né? Então, assim, está aqui, né? Mas eles tinham uma visão clara de sua missão, que era a missão de transformar o mundo, a missão renovadora, a missão iluminada que eles têm. Mas algo entrou no caminho delas e mata, gente. Fazer o quê? Isso aqui, já vi,
Inclusive eu comento as crianças com tendências psicopatas, sabe? São crianças psicopatas, aquela criança que mata o cachorro, mata o passarinho, não sente nada. Que é uma criança que ela já está acima disso, ela não tem mais medo, ela não tem mais culpa. Gente, se a gente não tivesse o sentimento de culpa, o mundo tinha acabado. Se a gente não tivesse medo, a gente não estava aqui. Medo e culpa não são algo para ser extirpados, trabalhados sim, saber, né, conviver com isso, mas não para ser extirpado. A pessoa que não sente culpa é uma pessoa psicopata, ela mata e vai matar de novo, não sente culpa, ela não está errada, ela vai fazer quantas vezes for. São esses filmes que a gente vê de serial killer e tudo mais, são os tais dos psicopatas, né? A psiquiatria trata bem isso aqui, não precisa nem ir lá para o grupo dos crimes. Vamos lá. Continua lá as características, né? Os espíritos coordenadores da codificação, percebe a diferença? Realmente anunciaram uma nova geração. Está aí na Gênese de Allan Kardec. Mas nos seguintes termos: cabendo a eles fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por uma precoce inteligência e razão, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, constituindo um sinal indiscutível de um adiantamento anterior. Olha a diferença de visão. Aqui se falou o seguinte, que a renovação vai se processar sim através de pessoas que sejam bem, que venham construir o bem, a compreensão, né, que compreensão, que usem a razão, que usem a inteligência. Uma pessoa que mata, que se for no caminho dela, usa a razão. E aí tem gente achando que criança índia é espiritismo. Não é. Não é. Falou, só amigo espírita aqui não é. Aquele amigo espírita que trouxe o livro, olha, querido, estava enganado. Não é espiritismo. Onde houve esse mau entendimento? Um mau entendimento mesmo. Modismo. Pega-se uma teoria, a gente aqui no Brasil, vou falar uma coisa, assim, desculpa, vou falar. Já estamos falando, né? Brasileiro é macaco de americano, né? Vem de fora a teoria, a gente, nossa, pô, essa é legal, e a gente vai engolindo. Ninguém parou para ver para onde vem isso aqui. A coisa foi indo. Olha, isso aqui acho que é o cara que Kardec falou lá da nova geração. Não tem nada a ver. Ninguém pegou e comparou, gente, não tem a ver. Um está falando A, o outro está falando Z. A gente faz pontes entre coisas que não têm conexão. E a gente aceita coisas que não têm conexão. Aliás, muita coisa que vocês acham que é espiritismo tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Porque o espiritismo no Brasil, em especial, ele é sincrético. Ele foi pegando as pessoas. É assim, tinha os católicos que eram espíritas, tinha o pessoal, né, que tinha mediunidade, era espírita. E aí a gente foi fazendo a coisa. Você vê que outro dia eu vi uma reportagem da homenagem ao Chico Xavier, do desencarne dele, aí você vê que tinha uma fila frente a uma estátua dele, as pessoas passavam para fazer a música e diziam: o que tem a ver com o espiritismo? Mas são os espíritos. Então assim, é uma loucura, que as pessoas vão colocando as coisas dentro, e como o espiritismo não tem um líder, e essa, na verdade, Kardec fez dessa forma mesmo, para desenvolver o nosso senso crítico e a gente ter a liberdade de pensar e questionar as coisas. Então não tem alguém que dita isso é certo e isso é errado. Então é complicado, né? Porque fica fácil, você fala aqui, vai colocando lá no meio e vira uma coxa de retalho a coisa. Mas essa teoria foi entrando assim. Primeiro, veio de um espírito, através de mediunidade, fala de uma nova geração, pronto, é espiritismo. A gente tem a mania de achar que tudo que vem de espírito é espiritismo. E não é. E não é. Sim, é isso aí. É isso aí. Vamos lá. Os espíritos estão falando, presta atenção, de progresso moral e de uma geração com um sentimento inato do bem. É completamente diferente disso que a gente viu lá. Isso pressupõe o quê? Habilidade de resolver conflitos, paciência, solidariedade, tolerância. O Espiritismo diz que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Olha a diferença. Que o novo mundo, o mundo transformado, é um mundo fraterno. Não um mundo que o negócio na minha frente eu não concordei, dou uma bica e pronto. Prepotentes. A chegada da nova geração anunciada pelo Espiritismo nada tem a ver com esse conceito de criança índia que a gente vê por aí. Completamente diferente. Então você vai ver muitos
Pode procurar no YouTube, vocês vão achar isso fácil. Um monte de gente dando entrevista sobre o assunto, gente desentendida. Então, assim, a criança ela é agressiva porque ela é mal compreendida, ela é prepotente porque ela não se adequa ao nosso mundo. Gente, na época que eu era pequeno, minha mãe dava outro nome para isso. Né? E aí, se justifica. Então, assim, e eu já conversei, inclusive, com pessoas que trabalham em escolas, professores e tudo mais, que, inclusive, já ouvi isso dos pais, que foi fazer uma reclamação do filho e falou assim: você não tem condições de entender meu filho, porque meu filho é íntimo. Escola, colégio particular, colégio bom, estou falando de escola que às vezes a pessoa está lá, não, colégio bom. E a mãe foi lá e falou o seguinte: você não tem condições de me orientar sobre o meu filho, porque o meu filho, ele é muito mais avançado que a gente, inclusive, em casa. Então, assim, imagina como que é naquela casa. Porque ela também, aí vem aquela história que também foi orientada por alguém que não podia contrariar, porque ela fica revoltada e você vai frustrar toda essa inteligência maravilhosa que ela traz. Vamos lá. Segundo os autores do livro ainda, as crianças, elas se sentem e agem como nobres. Elas são mais evoluídas, muito melhor que a gente. Hitler também, né, tinha isso. Ele era índigo já, embora tenha nascido antes de 70. Experimentam dificuldade para lidar com a autoridade. Está no livro. Tem graves problemas de relacionamento. Tendem ao isolamento. Detestam a disciplina. Assumem posturas que contrariam elementares princípios de civilidade. E quase todos sofrem de TDAH, né, que é a questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que também foi uma forma que aí trouxeram mais um conceito que não tem nada a ver e jogaram lá. A criança hiperativa é índico. Todo mundo já ouviu isso. Se seu filho é hiperativo, ficou bonito, né? Não, ele é índico. Já começa que a tal da hiperatividade é mal entendida pacas. Tem criança tomando remédio para esse negócio que não precisava tomar, que não tem hiperatividade nenhuma. É que fica mais fácil jogar a Ritalina lá para a criança, fica calma aí, né? Vai encher o saco, do que dar atividade, estimular aquela criança, mas enfim, não é o nosso tema hoje. Né? Mas assim, aí joga tudo, percebe que vai jogar tudo no mesmo caldeirão? Então assim, é criança índigo, é transtorno de atenção, é nova geração espírita, tudo junto, é uma salada o negócio. Mas percebe que é meio estranho, né? Então os seres evoluídos se sentem, agem como nobres, bem parecido realmente com os iluminados que passaram por aqui ensinaram, né? Eles agiam e se sentiam como nobres. Né? Experimentam dificuldade para lidar com a autoridade, por isso que mata, chuta, bate os pais, né? Porque eles são índigos, eles têm uma dificuldade, coitado, né? Eles são evoluindo e a gente está atrasando o processo deles, eles ficam irritados, né? Tem graves problemas de relacionamento. Olha que coisa saudável, sinal de evolução. É uma criança que tem problema de relacionamento, que não se relaciona com os outros, também por causa da evolução dela. A gente é tão ralé assim que não consegue se comunicar com a gente, precisa de muito mais que isso. Tendem ao isolamento, né? Porque afinal de contas não são compreendidas. Detestam a disciplina, sempre que eu vi isso de uma maneira geral, todos os grandes iluminados e também os espíritos superiores através de suas mensagens sempre falam da importância da disciplina para nós, né? Disciplina mental, disciplina emocional, disciplina na nossa vida. Onde a gente vai sem disciplina, gente? Não faz nada sem disciplina nessa vida. Assumem posturas que contrariam os elementares princípios de civilidade, porque essa sociedade, essa civilização está passada, já está batida. A gente quer saber mais, é de aprontar. Só que a gente já superou isso, a gente está muito melhor que isso. E por aí vai, vamos lá. Tá no livro. Só que é da teoria, gente, não sai da minha cabeça, não. Vai atrás de fazer isso aqui. Um dos relatos sobre crianças índigas citado pelos criadores da teoria também, de novo. Aí ela relata um caso, ela está descrevendo um caso de criança índiga. Uma senhora que surpreendentemente se diz orgulhosa do filho índigo que, dentre outras façanhas, não ia bem na escola. Tudo bem. Brigava com professores e colegas. Saiu de casa para morar sozinho aos 15 anos, roubou o carro do pai de um amigo e uma imagem de uma igreja. Esteve preso por 1 ano. Depois foi novamente preso por dirigir perigosamente, provocar acidente e não pagar multas. Segundo a Nancy, que é a criadora, 90% das crianças com menos de 10 anos na atualidade são índigos.
o que explicaria a conturbação no mundo, a dificuldade de relacionamento no lar, a indisciplina, os vícios, os crimes e o descalabro da sociedade. Porque eles são muito evoluídos. Se isso aqui for a nova geração, você está perdido, gente. Pede para descer. Fala, para Deus, eu vou descer no próximo ponto. Vai, vamos para outro planeta, gente. Eu não quero ficar com esses índigos aqui. Quem fica no meu azul pálido do que ir por esse caminho. Então, assim, é realmente espantoso a história que você acredite que esses espíritos têm a missão de renovar a humanidade, gente. E ela fala tudo isso está lá na Bíblia dela, e aí a conclusão é que esses espíritos têm a missão de renovar a humanidade. Percebe o absurdo, gente? Isso aí tem para qualquer um ver, entra lá nos livros, busca aí, deve ter na biblioteca aí, deve ter posto aí, deve ter proposto de dar uma olhada. Verdade, vai lá olhar, compra, na internet deve ter digital, quem gosta de ler pela internet. Isso aí não está inventado. Isso aí foi pego dos suteiros dos índios, das teorias mesmo, das crianças índias. Olha lá. Isso aqui é a descrição dela. Na década de 70 vieram seres humanos muito especiais. Aqui está em gastos, estou citando o que ela falou. Vieram seres humanos muito especiais, portadores de uma mudança potencial em seu DNA. O que é uma mudança potencial? Bom, o DNA do índigo é diferenciado e é composto de substâncias químicas que estão sendo identificadas e também de substâncias não químicas. DNA, estranho, né? Quem tem um pouco de conhecimento assim. Tem substâncias não químicas que completam 12 hélices, além daquelas já conhecidas da ciência. Substâncias químicas que estão sendo identificadas por quem? Quem que identificou? Quem que estudou isso que falou? Se hoje pudéssemos penetrar o DNA de um índio, descobriríamos uma energia além daquela que é fisiológica, que informa o cérebro, gerando a possibilidade de uma conscientização que não depende dos elementos químicos conhecidos por nós, mas que realmente existem. É claro, né? Já está dizendo, é assim, pronto, existe. Não questiona, né? A gente não conhece, mas existe. Já no Espiritismo diz o seguinte, né? Que não existe o sobrenatural. Tudo é parte da natureza. E que qualquer teoria que visa ou que busque falar sobre o sobrenatural, ou não conhece, ou não sabe o que está falando, né? Ou está indo com uma mistificação. Porque não existe nada fora da natureza. Por que Deus ia criar a natureza para depois criar algo fora da natureza? E a natureza já mostrou para a gente que ela é pródiga, né? A gente evoluiu quanto de milhões de anos para cá, os seres, a vida, tudo. Ou seja, a natureza tem tudo. Agora precisa vir, né? Os índios mudar para esse negócio. O índio constitui, pois, um novo tipo de criança. Olha lá. Que veio ao mundo com um DNA diferente, com predisposições cromossômicas. Ou seja, o cromossomo dele é diferente, para manifestar comportamento diferente e superior a tudo que conhecemos como o próprio ser humano. Gente, isso aqui, de novo, é raça ariana, gente. Já caiu nessa uma vez, pelo amor de Deus. Essa teoria não é nova. Isso aqui justificou a escravidão dos povos. Isso aqui justificou a morte na humanidade, matança. Não dá para a gente aceitar isso e achar que, mas tem alguma verdade ali no meio. A gente não dá. Isso aqui é podre, fruta podre. Fruta podre. Volta um pouquinho, né, por favor. Isso aqui é uma coisa extremamente perigosa, né, quando fala aqui, superior a tudo que conhecemos como o próprio ser humano. Ou seja, não é humano mais. É superior ao ser humano. Aí vem todas aquelas justificativas de poder fazer, de poder bater, de poder responder, de não se adequar, porque ele é superior ao ser humano. E a gente tem que aceitar, né? A gente tem que aceitar porque são superiores a nós. Parece filme de ficção, né? Dá um filme isso aqui, gente. Estou até pensando. Falava, né? Vamos ganhar dinheiro também, né? O único
fator que frequentemente impede o desenvolvimento do índico na sua plenitude, além da desinformação generalizada? Ou seja, a gente tem informação, a gente impede o índico e não vai, né? São os resíduos genéticos dos pais. Gente, olha como você é podre. Eles deixam os resíduos podres dos seus filhos, entendeu? Que se misturam ainda com as características do novo código próprio de uma nova evolução em andamento. X-Men. Né? Então, assim, a sua genética, você pai, você mãe, atrapalha o índico. Porque a sua genética ela não é boa, ela é ruim, ela é contaminada. Né? Então mistura com a dele, que é avançada, mas se a genética dele não vem de você, do seu marido, vem de onde, gente? Espírito Santo. Ou eles não estão mais transando para criar os índigos, você não tem essa informação ali, mas de onde a genética? Lembra lá do colégio? Tem outra. Quanto maior a influência, quanto maior for a influência genética, maiores serão os obstáculos que as crianças terão para desenvolver seu DNA capacitado. Ou seja, se a sua genética for aquela boa mesmo, você está prejudicando, vai ter muita dificuldade. Né? Isso requer a intervenção de um profissional que oriente o índico, sua família e seus professores. Ou seja, todo mundo tem que se adaptar, porque o índico, né? Elas estão sendo científicas retiradas do livro Educando Crianças em Índico, escrita por um pedagogo. Vamos lá. Educando Crianças, está ensinando o seguinte: gente, você tem que se adaptar. Você não sabe nada, tudo que você aprendeu joga fora. Sabe, vai procurar um tratamento e vai procurar uma ajuda de quem? De um profissional que entenda do índico. Entenderam de novo a história? Porque não vai qualquer um, você não entende, não adianta. Vai procurar um que entende, que são poucos, por isso são caros, não é que eles são caretas. Acho que é pouco, né? E é uma teoria muito avançada e tudo mais, não fica caro o negócio. Né? Além do caráter pseudocientífico das teorias de mutação genética das crianças índigas, há ainda outra conotação ideológica e elitista perigosa, é isso que eu estava falando. Trata-se de uma teoria eugênica. Sabe o que é teoria eugênica? A gente classifica os seres humanos com tipos de seres humanos: raça ariana, raça branca, raça negra. A gente está chegando num ponto que a humanidade quer acabar com isso, percebendo que somos iguais, que os seres humanos são iguais, direitos, deveres e tudo mais. Isso aqui está dizendo o seguinte: não é tudo igual. Eles aqui são melhores que vocês. Teoria eugênica foi a teoria usada no nazismo, que justificou matar milhões de pessoas porque eram de raça inferior e que essa raça devia ser extirpada para não contaminar os novos que estavam vindo. Era isso, gente. É isso aqui. É isso aqui. Filhos geneticamente modificados seriam superiores fisicamente aos pais. E em toda a literatura índica, a interferência educacional da família parece um estorvo na vida das realezas índicas. Ou seja, qualquer tipo de orientação que você queira dar, qualquer educação que você busque dar, na verdade você só está atrapalhando. Então a genética atrapalhou, sua educação atrapalha. Resumindo, você não é nem que não serve para nada, serve para atrapalhar. Serve para atrapalhar. Então assim, elas são muito melhores que a gente, então a gente não tem muito o que fazer. E aí de novo, todo o problema da escola. Isso aqui é um problema danado se você levar isso para as escolas. Você vai ter o quê? Um professor para cada criança índica, porque ela tem que ser compreendida, ela não pode ser frustrada. A gente não teve frustrações na vida, graças a Deus. Por isso que a gente não sobreviveu, todos nós aqui, das frustrações a gente não sobreviveu, mas a criança índica não pode ser frustrada, gente. Ela tem que ter uma coisa especial, uma coisa diferente. Senão ela veio, ela é tão evoluída e a gente não entende ela. Percebe o perigo disso tudo, gente? Vamos lá. Quando se faz referência a um novo conceito de sobrevivência, que é o que ela fala, que tem um novo conceito de sobrevivência, que mata quem está em seu caminho, então temos aí uma filosofia nazista, Sobrevivência da lei do mais forte. Justifica a lei do mais forte.
estou no meu caminho, não gostei de você, está fora. Outro ponto extremamente perigoso é a recomendação de certa renúncia à função educativa dos pais responsáveis, já que elas já vêm prontas. A criança já vem pronta. Isso, pega uma criança que joga ali e você não dá o seu peito para ela, sabe o que acontece com ela? É tão evoluída, né? Mas precisa do seu leite. Para com isso, né? Já viu? Aliás, na teoria original, elas são os anjos extraterrestres, né? A gente viu? São os anjos extraterrestres. A gente sabe que todos os espíritos que encarnam na Terra, mesmo os mais evoluídos, que não é o caso dessas crianças que matam, que roubam, né? Que roubam o carro, que roubam a imagem da igreja e tal, e com tendências viciosas, todo mundo precisa de um processo educativo, de um processo familiar, né? Jesus mesmo teve a família, né? A gente vê a história mesmo de pessoas que a gente admira, que a gente gosta, pega o Chico Xavier, então, todo mundo teve ali educação, teve que ter um mínimo de educação, de alguém orientando. A orientação é parte da vida da gente. A gente nasce nesse mundo sem condições de fazer determinadas escolhas, de fazer determinadas opções, porque a gente não tem maturidade para isso. Isso é da natureza. Agora dizer que elas já vêm pronta, acabar com qualquer necessidade de educação e dizer que tudo que a gente dá não serve para nada, atrapalha, é um estorvo. Vamos lá. Entre outras heresias pedagógicas, encontramos que a criança índico necessita da parceria de pais e professores que se adaptem à sua condição atípica. A gente tem que se adaptar, gente. Tem um índico, se adapta a ele, sabe? Porque ele é muito melhor que você. Em lugar de, como acontece frequentemente, pretender adaptá-la a uma educação voltada aos que não possuem os mesmos recursos. Os outros. Olha o que o cara fala no livro dele. A gente tem que se adaptar à sua condição atípica, em vez de tentar adaptá-la àqueles que não têm as mesmas capacidades que eles. Os burrinhos, né? Em outras palavras, os ignorantinhos, né? Ou seja, elas são tão diferentes, são especiais, que todo mundo precisa se adaptar a elas. E só elas merecem e devem ter uma educação nova e diferente. As outras podem ficar contar, que é mesmo, mas essas não, né? E a verdade é que todo ser humano, gente, precisa de uma educação amorosa, respeitosa. Não sou partidário da educação que não considera a individualidade, não é isso. Muito pelo contrário. Eu sou partidário que a educação deve sim enxergar o indivíduo. Não somos iguais, nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, mas não uns mais diferentes que outros. Essa que é a questão. Todo o nosso sistema educacional, sim, quem trabalha com educação sabe disso, precisa ser revisto de tempo em tempo, para que possa se adaptar a novas realidades, a novo momento histórico. Não adianta a gente querer manter hoje um formato educacional que se tinha 200 anos atrás. Não adianta, o mundo é outro, as informações chegam de forma diferente, a família é diferente, tudo é diferente. Então, assim, adaptar para todos, porque todo mundo merece uma educação boa, gente. Todo mundo merece uma educação que respeite a sua personalidade. Não é diferente para uns, para todos. Muitos podem se iludir no orgulho, na vaidade, de ter um filho de aura azul, predestinado a mudar o mundo, um mutante genético. Eu gosto por essas palavras, assim, machuca. Por quê? Porque isso aqui foi uma coisa que eu ouvi muitas vezes. Ai, eu acho que meu filho é índio. Pode entrar no Facebook, eu me divido. Na época do curso tinha mais, né? Estava mais em moda isso aqui. Então tinha lá, eu disse, ai, acho que meu filho é índio. Pode falar, sei lá, comunidade, tem comunidade. Filhos índigos, a gente ficava assim, ai, acho que meu filho é índigo. Tinha um mutante, seu filho, é isso? Você quer? Você quer que seu filho seja um mutante? Você quer que seu filho seja isso que está aqui? Então para de falar besteira. Para de falar abobrinha, gente. Né? Então fica aquela coisa, aquela adoração, e de novo, por quê? Porque vem de fora, e a gente tem um problema de autoestima no Brasil, né? Tudo que vem de fora é melhor do que a gente tem aqui. Então vem de fora, a gente nem quer saber, né? Se é bom, se não é, vem de fora. Aí a gente percebe isso na convivência com as pessoas. Eu tenho vontade de me relacionar, ter conversa com pessoas, com estrangeiros e tudo mais. E você percebe como, na verdade, eles não têm isso, mas o brasileiro tem isso. Não é sobrinho,
está chegando, parece que vai chegar, não sei, Deus, alguma coisa. A gente está aí, ele é gente, ele caga, ele mija, ele faz como qualquer outra pessoa, com ele para tomar um café, sempre ele aí. Porque é uma coisa que a gente tem com o que vem de fora. Lembra um tempo atrás que a gente tinha esse negócio? Agora mudou, porque abriu o mercado de automóveis, carro, nossa, carro importado. Ele podia ter roubado para comprar aquele carro, mas a gente tinha uma visão do cara de um carro importado. Então o brasileiro tem essa coisa, é um problema isso. Então a gente gosta dessas teorias. E a gente gosta de se colocar no ambiente, arrumar um jeitinho de se encaixar lá para se sentir especial. Porque uma mãe que tem que ficar ali batendo no peito do filho é índio, só pode ser isso. Meu filho é igual você. Não, porque as crianças vão dizer que o filho é índio. Você viu que o seu filho bateu, mas ele é indisciplinado? Não é indisciplinado. É índio. Mas ficou uma coisa bonita. Justifica, né? Uma série de coisas. Você não precisa mais ter o trabalho de educar. Ele é índio. Não, ele é índio. Ele é índio. Você não vai falar nada do seu filho? Não, eu nem falo nada, porque quando eu falo para ele, fica nem pouco. É índio para a criança. E aí, sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte: é a mãe, é o pai que acha bonito isso. Porque fala para os amigos isso. Porque conta para as amigas, para as vizinhas. Seu filho acho que não é índio, né? Aí ela já quase tem uma carinha assim, né? Por isso que você não entende, né? Oh, seu filho foi assim, seu filho foi lá, bateu no meu filho, chutou o cachorro aqui na porta. Ai, seu filho não faz isso não, mas a gente tem que entender que é índico. E aí a mãe acha isso bonito, o pai acha que justifica. Justifica e mexe com o nosso problema de autoestima. Porque não é qualquer um, é índigo. Não é uma aurazinha qualquer, meio incolor, né? Vermelhinha. É índigo. E assim, eu, pela experiência que já tenho também de trabalhar em centro, mas eu tive contato com um monte de criança que a mãe achava que era. Não vi uma aura índigo, gente. Não vi uma. Tudo meio torta. Tudo meio estranho. A pior. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. A gente às vezes quer se colocar numa posição especial e não vê o buraco que a gente está se metendo. A gente não vê o buraco que a gente está se metendo. Conheci um caso, certa vez, não tem a ver com os índios diretamente, mas era o pessoal que lidava com essa coisa de extraterrestres. Então eles tinham lá que o mundo estava chegando num momento, essa baboseira aí que vocês ouviram, né? E estava chegando um momento, transição, tudo mais, aí eles compraram um terreno fora de São Paulo, e o pessoal ia lá, construir um negócio, viver a comunidade lá, quando o mundo ia acabar, eles escolhidos dos grandes extraterrestres, iam ser resgatados, sobreviver aquela coisa toda. Foram lá, fizeram, venderam casa, tipo, eu conheço esse caso. Venderam tudo lá na família, que a família não quisia, a família era louca, ele estava ação, ele quer salvar, a família morrer, cuidar da família e tudo mais. O mundo não acabou, gente. E eles não tinham mais casa, não tinham mais emprego. E olhou o pobre lá e falou: você que é o médium que canalizava o negócio, e agora? Eles resolveram dar uma moratória para a gente. Piedade pela humanidade, então prorrogou o prazo. E eu já ouvi essa prorrogação umas 3 vezes, pelo menos. Que não acontece, né? Você vai falar o quê? O robô te mata, gente. O pessoal vai matar o homem, se ele falar que não errou. Né? Então prorrogou. Tipo, uma coisa que agora. Na média a pessoa fecha o olho e dá um xerique, né? Uma coisa, uma mensagem que prorrogou, gente. Falei com o ser lá, veio telepaticamente, né, da dimensão 7ª e falou que mudaram o plano. Só que assim, uma pessoa que conheci surtou, teve um surto psicótico, internado. Uma pessoa que surta uma pessoa. Você começa a acreditar em tanta loucura, que surta um ser humano. Vocês acham que o em Cristo é louco?
Vamos pensar. Imagina o tamanho da vaidade, da prepotência, do orgulho, né, que esse absurdo educacional vai provocar nessas mentes que estão chegando. Dizer a uma criança que é preciso aceitar que é geneticamente e espiritualmente superior aos outros, né, cria imediatamente um abismo entre ela e o amiguinho dela. Filho, você tem que entender que você não é igual ao amiguinho, porque você é diferente, você é muito mais do que. Como que essa criança se relaciona com outra criança? Não tem ainda elementos, né, para fazer um julgamento. Ela aceita o que a mãe e o pai falam. Né? É a proposta de criar monstrinhos, né, que se julgam acima do bem e do mal e que não tem a mínima noção de convivência com o próximo. Não convive com o próximo, não convive com o amiguinho. A índole de tais crianças índigo, tais como descritos por seus autores, encontra-se muito distante daquela que se espera de espíritos mais evoluídos. Não precisa ser um conhecedor de espiritismo, gente. Não precisa ser um conhecedor, né, teórico. Use o seu bom senso. Tudo isso que a gente ouviu, é isso que você entende como alguém mais evoluído? Não precisa conhecer o doutrina espírita. É bom senso. É só ter um pouquinho de bom senso. Ainda que seja realmente uma nova geração, ela está longe daquela que foi revelada por Kardec, né, que é uma geração essa aqui é uma geração de espíritos perturbados, dotados de razoável desenvolvimento intelectual, e está falando que é burro, né, mas um subdesenvolvimento moral, espiritual, ético, comprometidos com graves desvios de existências anteriores, ainda que feitos em outros planetas ou em outras galáxias. Mas essa turma que eles estão falando aqui não é uma turma evoluída, não é. Não é, né? E aí eu trouxe aqui só para te fazer uma comparação, que esse texto está na Gênesis. Eu não estou trazendo o texto inteiro, senão vai ficar cansativo, mas só para vocês entenderem, né, o que Kardec falou sobre tudo isso. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam sobre a terra. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo para o progresso. Ele não está nem dizendo que vai chegar de fora. O que ele está dizendo é que aqueles que aqui no mundo não se adequarem ao bem, esses que vão sair daqui. Não está nem dizendo que vai vir de fora. A nova geração não é uma geração que vem de fora, é uma geração que a gente está construindo. Por que a gente está aqui hoje? Para que a gente estuda? Para que a gente quer fazer o bem? Para que a gente se envolve com coisas boas? Porque nós somos a nova geração do mundo, seres humanos. Por que a gente fala de se melhorar, do autoconhecimento? Porque nós precisamos transformar o mundo, não é esperar de fora, gente. Essa é a nossa casa. Nós temos que transformar o mundo. Então, os espíritos que habitarão a Terra, né, que se reunirão aqui, serão espíritos que trabalharão mais pela justiça, pela paz e pela fraternidade. Outra coisa, que também é para tirar um monte de coisa que vocês têm na cabeça muitas vezes. A Terra, Kardec, tá? No dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Essas teorias que o mundo vai acabar, que vai vir um meteoro, que vai... essas coisas que a gente ouve. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Uma coisa natural é o processo de reencarne. Esse próprio processo, as coisas vão mudando. Não precisa vir uma coisa, né? Destruir metade do mundo, né? É o que está esperando aí. Pode passar. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só vai acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornaram a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes dela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Nós somos nós mesmos, os bons, né? No sentido bíblico da palavra, quando Cristo falava que chegava o momento da separação do joio e do trigo, somos nós, não ninguém de fora, é a gente que está aqui. Senão, por que a gente está fazendo tudo que a gente está? Por que a gente está aqui hoje, gente, querendo aprender, querendo melhorar? Se a gente só ia melhorar se fosse a nossa genética, não é isso, gente. É a gente que muda o mundo. E ele conclui de uma forma brilhante bem ao estilo dele, né? Assim,
Decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Isso é o que Kardec fala. Vai ser uma decepção para as pessoas que estão esperando uma grande, um negócio acontecer. Saber que a transformação é de uma maneira natural. O mundo sempre se transformou, gente. Olha, vamos olhar a história. 200 anos atrás, 400 anos atrás, a gente foi mudando. O mundo vai mudando, vai se transformando, porque a gente vai evoluindo, porque a gente vai aumentando o nosso conhecimento, porque a gente vai aprendendo novas coisas, desenvolvendo. O mundo vai mudando naturalmente. Hoje, a gente, como eu estava falando, a gente vive num mundo, por mais que a gente ainda não tenha alcançado isso de uma forma plena, mas a gente está vendo muita gente buscando defender a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o senso de justiça, as pessoas se mobilizando para lutar, para batalhar por coisas boas no mundo. Isso aqui já é um reflexo da nova geração. E somos nós, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente tem um processo de reencarnação, a gente vai e a gente volta para esse mundo. A gente vem para cá, volta para o mundo espiritual, aprende, uma série de coisas, volta para esse mundo, traz novas coisas para esse mundo, e é natural que a gente vai fazendo esse mundo avançar. Agora, eu acho o seguinte, não vamos deixar ninguém de fora entrar aqui, gente. Se começar a porque nós estamos aqui há mais de 1000 anos evoluindo esse troço aqui, agora tem uns negros aí com DNA diferente aí para mudar isso aqui, e nós? Vamos fazer um protesto, e não vamos deixar isso acontecer, hein? Uma manifestação no astral, nós vamos se iluminar no astral, fora aí. Eles vão ver tudo eles lá para 12 milhões de anos luz embora daqui. Se a sua galáxia não está pronta ainda, não vem encher o saco da gente. Espere em outro lugar, aguarde em outro lugar, não vem aqui torrar a gente aqui, Aqui ainda da nova geração de Kardec. Cabendo lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Por que ele fala de adiantamento anterior? Porque nessa teoria que eu vou dizer para vocês, a natureza não está salva. A gente vai e volta no nosso processo de reencarnação, a gente vai avançando. Então a gente adquire conhecimento, adquire lucidez, adquire virtudes, desenvolve virtudes. E é isso que a gente traz na próxima encarnação. Então a gente vai mudando naturalmente o mundo. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas os que já tendo progredido se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Olha de novo isso que interessante. Não é dizer que todo mundo vai ser superior, mas simplesmente que as pessoas são aquelas que têm o interesse em fazer o bem, que estão dispostas a mudar, que estão dispostas a se transformar. Em nenhum momento vem aqui a teoria de que seres luminosíssimos e que não falham, que não erram, que são melhores. Não corporais, mas também espíritos eminentemente superiores, mas os que já têm progredido um pouquinho, se acham predispostos a assimilar o novo, a realmente modificar alguma coisa. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sem se afastar em nada das leis da natureza. Não precisa transformar DNA, não precisa mudar DNA, não precisa fazer nada. É dentro das próprias leis da natureza. Tudo vai se transformando, tudo vai evoluindo. Por fim, a gente tem que destacar que cada criança traz consigo a sua bagagem milenar de experiências e aprendizados. Todo mundo que vem aqui para a Terra, todo mundo que encarna aqui, todos nós trazemos uma bagagem de experiências que a gente já teve, que a gente já viveu em outras encarnações. Não podemos ser classificadas em categorias, pois cada criança é única. Não dá para pôr as criancinhas dentro de um negócio e falar, essas crianças são isso, aquelas crianças são aquilo. Cada um é único. Quem tem mais de um filho sabe disso. São criadas no mesmo lar, uma educação razoavelmente semelhante, mas cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. Um é mais bravinho, o outro é mais calmo, o outro tem
mais carinhoso, o outro é mais distante. Não é mais evoluído, menos evoluído, mas mostra exatamente cada um traz as suas características. E a gente tem que aprender aí sim, respeitar a individualidade de cada um. Né? E saber que você vai ter um tipo de convivência com um muito diferente do outro. Um é mais próximo, o outro é mais distante, né? Relações passadas. E são. Mas isso faz e sempre fez parte do processo natural da evolução. Porque se não fosse assim, a gente não tinha evolução. Então as pessoas falam assim, mas você tem que olhar que as crianças hoje são mais evoluídas. Mas isso sempre aconteceu. Certamente, a minha mãe achou que a minha geração foi mais evoluída que a dela. E a mãe dela achou que a dela foi mais evoluída que a dela, porque isso é natural. A evolução é natural. Se a gente pegar, fazer uma escala, a gente vai ver que é natural. Os seus vão ser mais que você, os seus filhos vão ser mais que dele. Porque é isso que evoluiu o mundo, senão a gente tinha parado no tempo. Né? Então não é uma coisa sobrenatural, uma geração ser mais evoluída que qualquer outra. Isso é natural. Ainda que a gente não aceite a reencarnação. É natural pelo próprio processo de conhecimento, pelo próprio conceito, pela própria noção que a gente tem de evolução dos conceitos, da tecnologia e de uma série de coisas. Então, é natural que a gente sinta essa evolução de uma geração para outra. Muitas vezes, os espíritos dotados de grande inteligência podem ter graves desajustes em outras áreas. Às vezes é uma criança extremamente inteligente e tal. Fez uma brincadeira, né, com a questão dos psicopatas, né? Não todos são extremamente inteligentes, mas você vai encontrar às vezes uma criança, um ser humano, né, depende de ser criança ou não, extremamente inteligente, mas por sua vez não tem nenhum desenvolvimento emocional, é pobre emocionalmente, uma pessoa que não sabe lidar com as coisas, né, que precisam ser cuidados, né, com ênfase nos aspectos emocionais, éticos, espirituais. São pessoas que precisam de ajuda, sim. Ajuda de um profissional, ajuda de alguma filosofia, ajuda de uma religião, enfim, ajuda que ela achar que seja necessária para ela. Pois trata-se dos maiores déficits da humanidade. A gente tem um desenvolvimento intelectual até admirável, olhando para trás. Mas emocionalmente a gente não é bem cru ainda. A gente lida muito mal com as situações à nossa volta, nos relacionamentos, né, entre as pessoas. Vídeo Facebook, né? As pessoas ficam tão irritadas com o Facebook. A gente parece que não evoluiu muito emocionalmente, né? A gente fica falando, ai meu Deus, eu só falou lá, gente, não falou lá. Tinha uma maturidade emocional, a gente olhava e falava, eu não quis, eu leio e quero. Então a gente precisa desenvolver as potencialidades divinas existentes em todos os seres humanos. Aliás, quando a gente formou aqui a casa, né? Os espíritos falaram isso para a gente, né, quando a gente estava falando, qual seria o objetivo da casa, né? E é bonito que é bem isso mesmo, né? A gente, de alguma forma, todos juntos, não eu, fulano, mas todos, né, que venham para cá, que a gente tem esse objetivo, né? O objetivo da gente evoluir, desenvolver as potencialidades divinas que existem em nós. Todos temos potencialidades divinas, todos temos coisas maravilhosas dentro da gente. Todos somos pessoas que temos uma luz maravilhosa dentro da gente. Jesus não escolheu para quem ele ia falar. Os iluminados não escolhem para quem eles vão falar. Eles trazem o conhecimento. Por quê? Porque todos somos merecedores de ter oportunidades, de ter chances de crescer, de evoluir. Todos temos potenciais divinos para desenvolver na gente. É aquela coisa que a gente fala, né? Deus está no coração da gente, né? Deus, essa luz, essa força que está no coração da gente. Porque todos temos mesmo isso. Não é uns mais que outros. Não é um índigo tem e o outro não tem. Não tem um verdinho, um índigo, um vermelhinho. Somos seres humanos, gente. Além de seres humanos, antes de seres humanos, somos seres espirituais. Vivendo aqui essa experiência humana. Né? E somos iguais nesse sentido. É evidente a urgência de uma nova educação. A gente sabe que muita coisa precisa mudar. Que atenda aos anseios dos espíritos que estão voltando, mais sedentos de aprendizagem, sim, mais questionadores, sim, porque a gente vive num momento que nos permite fazer isso. Se fosse 50 anos atrás, ia perguntar algumas coisas para os pais, tinha até medo de perguntar, assim, a gente ouve isso, tinha até medo de perguntar alguma coisa. Hoje a gente chegou num ponto que a gente tem que ter respostas, ou tem que pelo menos buscar as respostas.
A educação tradicional não atende mais às nossas verdadeiras necessidades enquanto espíritos imortais. E não atende, a gente sabe disso. Chegou um ponto que a gente precisa mudar isso. Mas essa educação deve ser inclusiva, ou seja, trazer para que as pessoas sejam incluídas, dirigindo-se a todas as pessoas, de todas as idades, de todas as condições, de todos os credos e de todas as cores de alma. Porque enxerga sempre em todas as criaturas a alma imortal, herdeira da divindade. Então, a verdadeira educação, que é a educação que a gente entende ser uma educação coerente com esses novos tempos, é a educação que inclui, que não divide, que não separa, que busca de alguma forma trazer para todos nós a oportunidade do crescimento, da evolução, para que a gente possa encontrar realmente na nossa vida a verdadeira divindade da qual todos nós viemos e que habita no coração de cada um de nós. Gente, espero que vocês tenham compreendido, né? Como eu disse, o meu objetivo não é trazer simplesmente uma crítica, mas trazer para vocês elementos para que vocês entendam um determinado conceito que vem sendo falado por aí, que vem sendo alimentado por aí, e às vezes a gente não sabe do que se trata, né? Então, a minha conclusão disso tudo não é que as crianças índigas não prestam, é que não existe esse negócio de criança índiga, tá? Vou deixar claro isso. Não estou falando mal das crianças índigas, porque elas não existem. Não estou falando mal de um tipo de criança, você está falando mal delas, não. Não estou falando mal porque não existe. Não existe isso. Não existe, como diria o padre Quevedo. Ok? Eu assisti um seminário que faz muito tempo, que era sobre psicopatologia. Estava presente aqui, acho que é o Dr. Paulo, que é psiquiatra forense. E um dos assuntos que saiu foi esse, das crianças índigas. E ele falou que a melhor definição que ele poderia dar, se é que poderia dar essa definição, ele falou é o caso da Suzana Richthofen. Você vê todos os quadros que ela... Da Suzana Richthofen. Se você pegar aquela lista de trabalho das características do índio, é tudo que ela fez. Gente, por quê? Porque ele foi atrás, fez o que queria ser. Aí, estava todo mundo vendo. Gente, vamos fazer rapidamente a nossa prece de encerramento. Só pedir para colocar uma luzinha para a gente.